Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Biblicamente Falando. Já gostaria de no início pedir sua ajuda. Dê aquele like pra gente, por favor, já para fortalecer aqui e esse vídeo poder chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva por favor para ficar por dentro dos vídeos novos que saírem. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para isso, combinado? Se puder fazer tudo isso, agradeço de coração. Bem, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Apocalipse é um livro da Bíblia Sagrada que geralmente as pessoas têm dificuldade de entender, dada sua linguagem profética e visões com seres e elementos que possuem simbolismos em seu significado. E diante disso, o capítulo 6 é um dos mais emblemáticos, pois tudo que está ali requer muito estudo e oração para ser bem compreendido. E até hoje existem estudos diferentes sobre o significado das figuras apresentadas neste capítulo, principalmente no que diz respeito ao significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Desta maneira, vamos em 3 vídeos estudar o capítulo 6 inteiro, para buscarmos desvendar ao máximo os segredos e qual a mensagem para nós contida nas Escrituras Sagradas a respeito desses assuntos. Então vamos começar nossos estudos e que Deus, por favor, possa abrir a mente e o coração de todos nós para o melhor entendimento sobre este tema. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Quem é o cordeiro? É Jesus Cristo, como podemos perceber na descrição e apresentação do cordeiro em Apocalipse 5, do 5 ao 12, além da fala de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1:29. Que selos são esses? São os selos descritos em Apocalipse 5, do 1 ao 5, que trancam um livro escrito por dentro e por fora. Livro este que está na mão do que está assentado sobre o trono, Deus. Nessa visão revelada ao apóstolo João. Este livro, ao que tudo indica, significa as revelações dadas por Deus sobre os eventos históricos que ocorreriam. Pois temos por base dessa interpretação as referências de outros textos bíblicos, tais como Ezequiel 2, do 9 ao 10, Isaías 29:11 e Daniel 12:4, que, na verdade, nos indicam que este livro de Apocalipse 5:1 não apenas nos traz revelações de qualquer evento histórico, mas sim de que são eventos históricos que Deus permitiria com caráter punitivo, e que apenas Deus os poderia revelar. Pois vamos à análise destes textos. Ezequiel 2, do 9 ao 10. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Isaías 29:11. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não posso, está lacrado. E vamos ainda ler Isaías 29:12, que completa com: ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não sei ler. Daniel 12:4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Agora vamos lembrar de que na antiguidade, inclusive ainda na época do apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, os livros eram rolos feitos de papiro ou pergaminho, e suas folhas eram coladas para gerar um rolo de até 9 metros de comprimento aproximadamente. E para proteger esses rolos de terem seu conteúdo adulterado ou lido de maneira indesejável, eram empregados selos com a marca do dono sobre a argila.
Agora vamos juntar essas informações à leitura de Apocalipse 5, do 1 ao 5, para entendermos de vez o que são os selos do livro desse capítulo, que são o objeto de estudo principal no 6º capítulo de Apocalipse, que é o nosso estudo principal neste vídeo. Então vamos lá. Apocalipse 5, do 1 ao 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Comparando todos estes textos, portanto, podemos concluir o seguinte sobre este livro de 7 selos de Apocalipse 5 e 6. É uma visão das coisas que aconteceriam segundo a vontade de Deus, que só Deus que poderia revelar isso, pois em Apocalipse vimos que só Cristo, o Cordeiro, poderia abrir os selos. Em Isaías é mostrado que nenhum homem conseguia ler o livro, e a Daniel é ordenado que ele cele o livro até o tempo do fim. Claro que o contexto dos livros de Isaías e Daniel são diferentes. Os rolos desses livros têm mensagens diferentes para os seus respectivos contextos, mas isso mostra o padrão do significado de um livro selado nas visões bíblicas. Ressaltando porque a mensagem desses livros sempre era revelada unicamente por Deus, por isso em todos esses textos veremos essa semelhança. Em Daniel, Deus revela as visões a ele, que é seu profeta, e manda ele selar o livro. Em Isaías, Deus revela a seu profeta as palavras de advertência e declara que as pessoas não conseguem entender, não podem ler o livro. Está inacessível a quem não ouve a voz de Deus, pois a nação estava em apostasia. E em Ezequiel, não é dito que o livro estava selado, porém mostra que Deus estava revelando a seu profeta mais uma vez a mensagem, fazendo-o engolir o livro para poder pregar esta mensagem, ou seja, colocando sua palavra na boca de Ezequiel. E em Apocalipse é de maneira semelhante. Deus entrega o livro a Cristo, que é o único que pode abrir os selos, e assim revela o conteúdo ao apóstolo João, que nos deixa como advertência e também para nossa esperança das coisas que aconteceriam. E o fato de que, como veremos a seguir, a cada abertura de um selo acontece algo diferente, nos sugere que os acontecimentos irão se desenrolando em sequência, eventos proféticos que Deus já determinou que deveriam ou deverão acontecer. Assim como foi a palavra de Deus para Ezequiel comunicar aos exilados da casa de Israel em Babilônia, como também foi a palavra de Deus para Isaías advertindo e revelando ao povo de Judá o que ele faria, de como eles sofreriam pela desobediência, mas como Deus os livraria de seus inimigos também. Como também foi para Daniel, com suas visões sobre os próximos anos até os últimos dias. Assim, este padrão parece ser o mesmo aqui em Apocalipse 5 e no 6º também, 6º capítulo também. Resumindo, o livro selado indica a revelação de Deus sobre o que aconteceria na história, e a abertura dos selos mostra o desenrolar de cada etapa, cada período dessa revelação, ao que tudo indica. Quem são esses 4 animais? São os animais apresentados em Apocalipse 4, do 6 ao 11, ao redor do trono de Deus, louvando, dando glória, honra e graças a Deus. Ezequiel, numa visão, também viu 4 seres viventes, muito semelhantes a estes do Apocalipse 4. Ezequiel 1, do 4 ao 28 e 10, do 1 ao 22, que ele chama de querubins em Ezequiel 10, 15. Em Apocalipse, os 4 seres viventes têm 6 asas cada um, Apocalipse 4, 8, o que é uma característica dos serafins de Isaías 6, 2 ao 3. Desta maneira, os 4 seres viventes com características dos querubins e dos serafins são retratados como um grupo exaltado de seres angélicos,
cuja tarefa é guardar o trono celestial e conduzir o louvor e a adoração a Deus. Apocalipse 6:2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O que significa o cavalo branco e quem é o seu cavaleiro? Este é o mais emblemático e complexo para interpretar, pois muitos interpretam o cavaleiro do cavalo branco de maneira diferente. Vamos então, à luz da Bíblia, buscar entender qual a verdade por trás dessa visão, comparando com as Escrituras as principais interpretações sobre esse texto, para vermos qual é a que de fato tem a visão bíblica correta sobre esse versículo. Interpretação futurista sobre o Anticristo. Existe a tese de que todos os selos ainda vão se cumprir apenas no futuro, e de que nenhum deles se cumpriu ainda. E dentro dessa tese, se defende a ideia de que o cavaleiro branco seria o Anticristo, e que o seu arco e flecha simbolizariam o alcance global, assim como a flecha é um instrumento de guerra antigo com o maior alcance entre as outras armas. Além disso, muitos defendem que a prova bíblica para isso é o fato de que Jesus é quem abre os selos. Então ele não poderia ser o primeiro cavaleiro. E além disso, a descrição de Cristo estaria em Apocalipse 19 em diante, segundo essa teoria. Uma outra variante dessa teoria defende que o cavaleiro do cavalo branco representaria a conquista e ou poderio militar, que causaria guerras entre as nações. Interpretação correta. Entretanto, essas teses apresentadas têm falta de apoio bíblico por uma série de razões. Pois, primeiramente, podemos constatar que os cavaleiros se referem a acontecimentos e juízos no decorrer da história, e não a eventos que só vão se cumprir num futuro mais distante, como será comprovado no decorrer deste estudo. Além disso, definitivamente o cavaleiro do cavalo branco não pode ser o Anticristo, pois a cor branca nunca é usada na Bíblia para representar o Anticristo ou Satanás, e sim é usada apenas para Deus, e tudo que seja santo e justo, ou justificado por Ele. Como podemos ver, ao lembrar de que Cristo exaltado tem cabelos brancos como a neve, em Apocalipse 1,14, e que os fiéis receberão uma pedrinha branca com um novo nome escrito sobre ela, Apocalipse 2,17, e que eles usarão vestiduras brancas, Apocalipse 3, 4, 5 e 18. Os 24 anciãos estão vestidos de branco, Apocalipse 4, 4. Na visão do quinto selo, que ainda vamos estudar, os mártires recebem vestes brancas, Apocalipse 6, 11. Vestidos de branco, acham-se os componentes da grande multidão de salvos, em Apocalipse 7, do 9 ao 13. O Filho do Homem é visto sobre uma nuvem branca, Apocalipse 4, 14, 14. E ele retornará à terra montado num cavalo branco, acompanhado pelos exércitos do céu, que também se acham trajando vestes brancas e também montando em animais brancos, Apocalipse 19, 11 e 14. E no juízo final, Deus é avistado assentado em um trono branco, Apocalipse 20, 11. Bem, diante de tudo isso, realmente fica claro que a cor branca não pode ser referência ao Anticristo. E outra evidência está no fato de que esse cavaleiro, segundo o texto, vem vencendo e para vencer, ou seja, já começou vencendo e sempre vencerá, sendo que o Anticristo não será vitorioso. Eu sei que alguns podem argumentar falando que o Anticristo vai conquistar o mundo, mas isso é uma conquista temporária, não uma vitória completa e definitiva desde o início, como o cavalo branco e seu cavaleiro terão. Então, quem são o cavaleiro e o cavalo branco? Eles são o verdadeiro cristianismo.